Fala povo, beleza? Uma boa tarde a todos. Começaremos a aula de hoje falando sobre vozes do verbo. Beleza? Vozes do verbo se divide em voz ativa, passiva e reflexiva. Jonathan, o que é isso? Voz ativa, sujeito agente, pratica ação. Ele fez o trabalho. Beleza, ó. Sujeito agente, ação, o objeto, paciente que está, né? Ali sendo feito o trabalho por quem? Por ele. Passiva, sujeito paciente, recebe a ação do verbo. O trabalho foi feito por ele, beleza? O sujeito paciente, a ação e o agente da passiva. Você vê que mudou, ó. Ele era sujeito e virou agente da passiva. Reflexiva, sujeito agente paciente, pratica e recebe ação. Os lutadores feriram-se, ambos. Beleza? Fica ligado na voz reflexiva, porque às vezes essa partícula passivadora C aí no final do verbo, ela pode ser apenas um índice de indeterminação do sujeito, beleza? Ou apenas levando o sujeito da voz ativa para a voz passiva. Show de bola? Então fica ligado nisso daí, tá certo? Aqui, ó, formação da voz passiva. Voz passiva analítica, eu tenho o verbo ser, mas participe do verbo principal. Ele fará o trabalho de pintar a escola. A escola será pintada, o trabalho é feito por ele. Beleza? Ali eu até conjuguei errado, seria o trabalho será feito por ele. Beleza? Depois vocês só mudem isso daí, se por acaso vocês forem anotar. Os soldados cercaram a casa. A casa foi cercada... agora não estou vendo aqui, de soldados. O vento ia levando as folhas. Se liga nessa observação. O vento ia levando as folhas. Gerúndio. Quem está no gerúndio? O verbo levar. Mas eu posso escrever de uma outra forma. As folhas iam sendo levadas pelo vento. As duas construções estão na voz passiva analítica. Percebam isso. Percebam isso. E eu estou ali com um verbo no gerúndio. Quem? O verbo levar na primeira oração e o verbo ser na segunda oração. Fiquem ligados nisso também, tá? E eu ainda tenho uma locução verbal. Beleza? O verbo ir sendo ali, sendo o verbo auxiliar do verbo principal levar e do verbo principal ser. Último ponto de hoje, voz passiva sintética e conversão de voz ativa para voz passiva. Vamos lá. Voz passiva sintética. O verbo na terceira pessoa, mas pronome passivador se. Lembrando que para você tomar cuidado, que às vezes esse pronome se pode ser só um índice de indeterminação. Abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Beleza? Jonathan, como que eu sei que desse jeito aí vai ser voz passiva sintética? É só você mudar depois a frase assim, ó. As inscrições para o concurso foram abertas. O velho prédio da escola foi destruído. Então ela é uma voz passiva. Tudo bem? Conversão de voz ativa na voz passiva. Se liga só. Gutenberg inventou a imprensa. Ele fez a ação de inventar a imprensa. A imprensa foi inventada por Gutenberg. A imprensa sofreu a ação de ser inventada. Beleza? Uma é voz passiva, uma é voz ativa, perdão, outra é voz passiva. Agora olha aqui. Quando eu tenho tempos compostos, os mestres têm constantemente aconselhado os alunos. Os alunos têm sido constantemente aconselhados pelos mestres. Viu como é que fica? Tempos compostos fica dessa forma aí, ó. Beleza? Eu o acompanharei. Ele será acompanhado por mim. Aí é uma voz ativa para voz passiva em tempo simples. E depois vem um tempo composto que ele será acompanhado por mim. Se ligou nisso? Mais exemplos. Verbos neutros. O vinho é bom. Aqui chove muito. Você não consegue determinar o que ele é, tá? Tem exceção? Tem, mas eu prefiro que você dê uma procurada nessas exceções, porque senão, cara, eu vou fazer trocentos vídeos fazendo de exceções aqui.
ou vou preparar um material muito longo para você sobre isso. Então, dá uma pesquisada. Beleza, formas com sentido ativo. É chegada a hora, chegou a hora. Mas ela é passiva, mas tem um sentido ativo. Eu ainda não era nascido. Eu não tinha nascido. Beleza? Presta atenção nisso daí, ó. Eu ainda não era nascido. Verbo ser, conjugado no passado. Pretérito perfeito. Eu não tinha nascido. Verbo ter, também conjugado no pretérito perfeito. E eu tenho uma locução verbal ali, virou um tempo composto nas duas formas. Beleza?